Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 4 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos de 11 a 14. Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus, com seu próprio sangue. Jesus veio nesse mundo para nos ensinar que o amor não é oferecer coisas, mas oferecer a si mesmo, oferecer o nosso sangue. Este é o preço da nova aliança, do amor encarnado no meio de nós. Sacrificar animais era coisa comum nas religiões primitivas e continua até hoje em alguns ramos do espiritismo, por exemplo. Mas o relacionamento maduro com Deus consiste em oferecer-se a si mesmo, como Jesus fez na cruz. Só o sacrifício do amor pode cobrir o abismo do pecado. Na carta aos Hebreus, Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue ele entrou no santuário, uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. Se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhos, espalhada sobre os seres impuros, os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo, pois, em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditamos hoje sobre a segunda leitura de ontem, para continuar a viver o clima da festa de Corpus Christi que acabamos de viver. Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus, como vítima sem mancha. Podemos acolher essa palavra como um dom especial de Deus, que nos chama a ser consagrados, oferecidos em imolação, expiação, como fez Jesus. A carta aos Hebreus retoma com extrema clareza os conceitos do Antigo Testamento e os aplica a Jesus, mostrando como ele é a realização suprema da salvação que Deus doa à humanidade depois do pecado. O povo judeu iniciou a entender o que é a expiação no tempo do exílio de Babilônia. Podemos pensar nos 4 cânticos do servo de Yahvé, que meditamos na Semana Santa. Se trata de algo totalmente novo. O justo paga e o pecador se salva. Nunca se ouviu isso. Com uma força extraordinária se abre caminho à nova compreensão da expiação, que é uma grande purificação de todo o pecado, não mais feita com o carneiro, como era costume em Israel, mas com o homem. Deus fez cair sobre ele os pecados de nós todos. Ele é o Cordeiro de Deus que carrega e tira o pecado do mundo. Vale a pena, nessa altura, esclarecer um jogo de palavras providencial que esconde uma grande doutrina. Em aramaico, servo se diz ebed e cordeiro se diz ebed, da mesma forma. Nesse cântico e nos 3 que o antecedem, se fala continuamente desse servo de Yahvé. Essa palavra contém em si o significado da palavra Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. Esse servo trucidado e martirizado, do qual se fala no 4º cântico do servo de Yahvé, é o verdadeiro servo de Yahvé, libertador do seu povo.
Foi por isso que toda a tradição cristã desses 2000 anos sempre viu esses cânticos como uma profecia de Jesus. Esse profeta do 6º século é uma profecia vivente do sumo servo de Yahvé, Jesus, que virá quase 600 anos depois. Esse cântico abre as portas ao absurdo impensável. O próprio Deus se torna cordeiro de expiação. O próprio Deus celebra o Yom Kippur, a festa da purificação total para o seu povo. Era o ser humano que devia morrer, que devia sacrificar e se sacrificar, mas o amor de Deus faz o incrível e o imprevisível acontecer. O próprio Deus se sacrifica para recosturar a unidade com a sua criatura querida, o homem pecador. A realidade que nos deixa chocados é essa. O nosso Deus oferecerá a si mesmo em expiação. O ser de Deus se tornará uma expiação vivente. Esse é o amor louco da cruz. Em religião alguma deste mundo se encontra nada igual. Jesus é o verdadeiro Cordeiro Carneiro da expiação. A Santa Revelação nos mostra que o mal é realmente terrível e potente. Consegue crucificar Deus. Através do mal que provoca, o homem se fere e fere o coração de Deus, com consequências incanceláveis. Jesus levará as suas mãos esburacadas pela eternidade inteira. Até o fim do mundo será um Deus crucificado, e pela eternidade será um Deus sacrificado. Nessa altura, mais do que nunca, precisa cancelar o pensamento infantil de um perdão barato. Algumas pessoas pensam que fazer o mal seja de graça. Pensam que a onipotência de Deus, com um toque de varinha mágica, seja capaz de resolver tudo, transformar em um só instante toda a podridão do homem em um céu encantado. Esta é uma história de criança, é uma fábula, não é a realidade. Não é assim. O mal tem consequências reais e terríveis. O mal consegue colocar na cruz o Todo-Poderoso. O mal consegue furar as mãos e os pés de um Deus. Tudo isso é o que a Eucaristia nos traz. Quem mergulha na Eucaristia mergulha no sacrifício expiatório de Jesus. Esse é o chamado mais profundo que Deus faz a todos da Missão Belém. Não se trata de dar esmola ou de dar alguma coisa, mas de dar a si mesmo, totalmente. Quem ama começa dando algo, mas depois de ter dado tudo o que tem, então dá a si mesmo. Esse é o amor, não dar alguma coisa, mas dar-se a si mesmo. Quais exemplos poderíamos encontrar para explicar isso? Encarnando-se, Jesus assumiu este homem caído e não o homem criado no princípio, por Deus, que não precisava de salvação. O homem que Jesus assumiu é o homem filho do pecado, o homem asfixiado, faminto, desnutrido e esquelético, sem a graça de Deus. Jesus assumiu um homem mais morto do que vivo. Eu assumi de verdade. Ele se fez homem. E se uma pessoa pensasse que esta é uma fábula, se pensasse que Jesus só se fantasiou de homem, só colocou máscara de homem, estaria falando uma heresia. Com a encarnação, Jesus se encharcou de todas as doenças e tragédias da humanidade. Sua morte na cruz é o supremo acontecimento que explicita a morte constante que Jesus sofreu desde o seu nascimento.
Imaginemos um príncipe cheio de regalias, numa paz eterna, que de repente escolhe deixar seu paraíso e desce no inferno, onde só há larvas humanas, queimadas por um fogo inextinguível. Esta imagem ainda não expressa a totalidade da expiação, mas diz a sua dinâmica. Essa larva humana, paralisada e queimada por um fogo eterno, não tinha esperança nenhuma de chegar até o céu. Precisou o dono do céu descer no inferno para levar em seus braços a sua criatura moribunda até o céu. Um testemunho humano bonito que expressa a dinâmica da expiação é São Damião de Molokai, um homem robusto, saudável, que decide abandonar este mundo para nunca mais voltar e se sepultar na Ilha dos Leprosos, para levar uma esperança a estes mortos vivos. Padre Damião de Molokai sabia que o governo daquele tempo não permitia que ser humano nenhum voltasse da Ilha dos Leprosos para o convívio social. Ele decidiu dar o adeus ao mundo e à sua família e partir para sempre, sem esperança nenhuma de rever ninguém. Naquela ilha, São Damião de Molokai levou a esperança e a alegria de Cristo, mas ele mesmo acabou se tornando leproso, igual aos leprosos, e morreu, dando sua vida para quem ele amava. Sua vida também pode ser um exemplo do que Jesus fez. Os leprosos nunca teriam ido na sua igreja. Ele precisou deixar o seu púlpito para mergulhar no mundo dos mortos-vivos, para que o sacrifício de Cristo fosse celebrado no meio deles. Damião de Molokai morreu de verdade e não de mentira. Ele enfrentou a lepra com suas dolorosas consequências. Assim fez Jesus conosco, se tornou leproso conosco. Poucos conhecem a história da alma gêmea de São Damião de Molokai, Santa Mariana de Molokai, que fez uma escolha parecida ao seu mestre. Bárbara Coppi, assim era o nome dela, antes de se tornar freira, aos 21 anos, entrou na Ordem Terceira de São Francisco e adotou o nome de Mariana. No auge de sua carreira profissional, abriu mão de tudo e foi trabalhar com os leprosos, unindo-se a São Damião, do qual cuidou pessoalmente na última fase de sua doença. Assim, ela escrevia na carta para expressar o seu sim à superiora que pedia se ela estava disposta a ir para a Ilha dos Leprosos para nunca mais voltar. Assim ela escrevia: estou ansiosa por esta tarefa e desejo de todo o coração ser uma das escolhidas. Que grande privilégio será sacrificar-me pela salvação destas almas. Não estou com medo da doença. Pelo contrário, será grande prazer servir aos abandonados leprosos. Esta mulher fez milagres. Em 5 anos construiu um hospital e um abrigo para crianças. Com seu gênio feminino, potenciou o que São Damião havia iniciado e transformou a ilha num jardim. Ficou 30 anos segregada do mundo com seus pacientes de lepra. Deu a sua vida em expiação, como São Damião, junto com ele. À luz dessa nova compreensão da expiação, vamos ler de novo esse trecho que tanto fala a nossa vida. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas. Isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. Se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhos
espalhada sobre os seres impuros, os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo, pois, em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos iluminam. Vamos dedicar um minuto para escolher o nosso propósito que nos ajude a viver em nossa vida as escolhas de Jesus. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. O sangue de Cristo nos purificará. Paz e alegria a todos. Cristo se ofereceu como vítima sem mancha. Paz e alegria a todos. Levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas
fomos sarados. Cristo levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria funda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Recebe